Presidente, sempre presidente, pôde, isso presidente. já aconteceu várias vezes, inclusive no regimental. plenário. É regimental. O tempo de líder pode ser solicitado a qualquer momento. Então, Excelência conhece acrescenta muito o bem. tempo de liderança ao deputado Glauber Braga. Obrigado. Presidente, em primeiro lugar eu quero falar do método. E em relação ao método, a gente recebeu o relatório com as substituições do deputado Laerte Bessa em poucos instantes. Inclusive, as alterações que porventura tenham sido realizadas, como eu estou vendo aqui um conjunto delas, foram anunciadas pela imprensa sem que o conjunto dos deputados federais e deputadas pudessem se debruçar sobre elas para fazer a sua análise. Então, presidente, é claro que o requerimento de adiamento de votação, e nesse caso de retirada de pauta, ele deve ser aprovado. Mas ele deve ser aprovado não para impedir que os outros requerimentos apresentados deixem de ser deliberados. Inclusive me causa estranheza, porque no dia de ontem o presidente da Casa, Eduardo Cunha, anunciou no plenário que assim que fosse atingido o quórum para a deliberação em relação à ponte da reforma política, que imediatamente ele iniciaria a deliberação. E o que a gente vê é que até agora, 15 horas, com o plenário tendo sido aberto às 9 horas da manhã, o processo de deliberação dos pontos da reforma política não foram iniciados. Por quê? Para mim, está claramente demonstrado que, mais uma vez, se passa por cima da palavra e do que tinha sido acordado pelo conjunto dos deputados para garantir a votação dessa comissão especial, passando por cima do conjunto do parlamento e do conjunto das vontades. E aí, presidente, eu já quero entrar no mérito e quero aqui ter a oportunidade de falar de alguns efeitos que não foram tão discutidos e que necessariamente precisam passar pela reflexão do conjunto dos parlamentares. Quero aqui falar da palavra do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aire Brito, que em referência aos 18 anos, está presente em diferentes matérias, como a eleitoral e a trabalhista. Palavras do ex-presidente: as coisas estão entrelaçadas, a lógica é uma só, afirma. Ele alerta que a redução abre precedente para questionar, por exemplo, o limite de idade para dirigir. Para o mesmo ex-presidente, a redução viola uma cláusula pétrea da Constituição, dispositivo, inclusive, que não pode ser alterado. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, compartilha a preocupação e pergunta: é razoável você dizer que responde como adulto ao cometer crimes e, ao mesmo tempo, ser proibido de conduzir um veículo automotor? Questiona. Presidente, essa é a palavra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive vai ter que se debruçar sobre essa questão. Mais do que isso, entre prós e contras, os contra sobrepujam os prós. Eu não vejo como algo desejável, inclusive a palavra de um ministro do Supremo. Mais do que isso, no âmbito trabalhista, entre 16 e 18 anos, há restrições, como não trabalhar em ambiente penoso, insalubre, perigoso, que prejudique a formação moral e psicológica, desenvolvimento físico, além de trabalho noturno. Menores tampouco podem fazer hora extra e o empregador é obrigado a ceder tempo necessário para o comparecimento às aulas. Olha o tipo de alteração que a gente vai estar gerando com a aprovação dessa proposta, com as modificações que se estabelecem em cascata. Vamos mais. O diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Distrito Federal já anuncia: teremos um novo perfil
de condutores, já anunciando as alterações que a redução da maioridade penal vai ensejar. E mais, crimes cometidos contra adolescentes entre 16 e 17 anos vão ser descaracterizados. Entram nessa categoria exploração sexual, pornografia infantil, sequestro e tráfico internacional de pessoas, entre outras questões. Atualmente, quem envia criança ou adolescente de até 18 anos para o exterior com a finalidade de obter lucro, pode cumprir de 4 a 6 anos de prisão. A alteração proposta faz com que em cadeia a gente tenha uma alteração em todo o restante da legislação brasileira, já que a gente está tratando da lei penal. E fora isso, uma pergunta que até hoje não foi respondida por nenhum debatedor. Qual é a experiência internacional de quem reduziu a maioridade penal e que diminuiu seus índices de violência? Essa resposta não foi dada porque ela não existe. Por isso, nós votamos sim ao requerimento e não à proposta. Muito obrigado, deputado Glauber Braga.